provisórios, tá? Tem alguma possibilidade de você colocar aqui, de você fazer com que a cadeia pública exerça a mesma função de uma penitenciária? Tem? Tem como? Quem é que vai para uma penitenciária, né? O condenado? Aqui não já é o condenado? Qual a diferença do condenado para o preso, Wagner, então? O condenado já foi julgado, né? Ele já foi julgado, ele está cumprindo a pena dele aqui. Ele já foi sentenciado. Tem como, ao invés de eu colocar o condenado numa penitenciária, mudar numa cadeia pública? Tem. Se você não tiver a penitenciária na região. Você vai utilizar de forma... Ó, isso aqui não é regra, isso aqui é exceção. Aí você vai ter também gente cumprindo pena nas cadeias públicas, principalmente aonde? No interior do estado, tá? Vocês já foram no interior do estado, já viram cadeia pública? As cadeias públicas ficam geralmente onde? Onde é que tem que ficar, segundo a norma, a cadeia pública? Dentro da cidade ou afastada? Dentro da cidade. A cadeia pública dentro. O que fica afastado é a penitenciária. A casa de albergado fica onde? No centro ou afastada? No centro. Porque a casa de albergado sequer pode ter nenhum tipo de obstáculo. Ela não é um presídio. Casa de albergado, cara, é onde você vai ter o cara que cumpre a pena restritiva de liberdade, onde ele cumpre a pena no regime aberto. É aquele cara que vai ter as restrições de fim de semana, por exemplo, que vai pagar algum tipo de penalidade para a comunidade e no fim de semana tem que ir para algum canto para cumprir o restante da pena. Casa de albergado. Isso. Só que você tem casa de albergado hoje aqui? Não. Aí você manda para onde? Para CPPL. Aí o cara tá lá com quem? Com o Fernandinho Beiramar, é? Abraço aí pro Beiramar, tá assistindo aí também. Pegando os bizu, né, cara? Quinta questão, bota aí o artigo 15 e 16, tá? Dessa questão aí. Alguém falou artigo 6º, não foi? O artigo 6º é o que numera tudo. É o que vai enumerar quais são as unidades prisionais, tá? O 15 e 16 é o que coloca tudo de forma direta aí. Errada, né? Artigos 15 e 16, tá? Posso apagar essa primeira parte aqui, ó? Depois tira uma foto aí e manda pra mim. Ficou massa aqui. Pode ser? Valeu. Quinta questão, vamos lá. Os estabelecimentos prisionais destinam-se ao condenado, ao submetido à medida de segurança e ao preso provisório, além dos suspeitos de cometimento de crime dolosos contra a vida. E aí? Certo ou errado? Travou? Deu travar? Você vai colocar numa local de unidade prisional aqui o cara que é suspeito de cometer crime? Não, cara. Errado. Nada a ver, não. Não existe essa previsão legal, tá? Não existe essa previsão na norma. Tá certo? Não existe essa previsão na norma, tá bom? Artigo 6º, aqui sim no artigo 6º, tá? Do regimento dos estabelecimentos prisionais. Estabelecimentos prisionais do Estado do Ceará. O Felipe respondeu quantas questões com vocês ontem? Ele recebeu questão, foi? Mas não vou comentar com ele não, viu, cara? Que ele me chamou pra andar de barco, não. A minha mulher disse assim, vixe, mas ele vai com a mulher dele? Ela tava na hora, né, comigo. Eu disse, eu acho que vai, né? Aí eu fui disse assim, cara, pois, beleza, eu vou dar uma olhadinha aqui nos valores e tal, aí eu te dou o toque, vou ver com a minha esposa aqui. Aí ele disse, não, pois, mas é porque era eu e tu, mancho. Eu disse, porra, Felipe, pula do barco. Não tem condições, Felipe. Tô fora.
Sexta questão. As unidades prisionais do Estado do Ceará serão dirigidas por um diretor, que será assessorado pelo diretor adjunto, pelo gerente administrativo, pelo chefe de segurança e disciplina e pelo chefe de equipe dos agentes penitenciários, sendo ainda integrados pelo conselho disciplinar e pela comissão técnica de classificação. O que é um conselho disciplinar? Primeiro que a questão está correta, né? O que é um conselho disciplinar? Alguém já chegou aí? Nessa parte? Cara, isso aqui é uma espécie de procedimento, cara. Que quem vai responder esse procedimento? Quem é que vai ser submetido a ele? Preso. Preso responde pela falta que ele cometer. Pela falta cometida. O preso pode cometer algum tipo de falta, algum tipo de transgressão, seria isso? Ele comete ou não? Comete, e ela é dividida também em gravidade, né? Ela pode ser o quê? Leve, média ou grave. Oi. Sim. Esse conselho disciplinar, ele vai ter à frente quem? O diretor adjunto. Um agente. Quem mais? E um assistente social. Não, gerente administrativo não. Qual é a função do gerente administrativo? Quem já viu? É o cara que estava ligado, mas a parte, como é que eu posso dizer aqui? A parte da alimentação, a parte da logística. Pronto, boa, cara. O gerente administrativo está ligado à logística. Gerente administrativo ligado à logística da unidade prisional. Como, Wagner? De que tipo? De que forma? Por exemplo, questão da alimentação, questão do material utilizado. Deu para perceber que eu escrevo um bocado, né? Ou não? Deu, né? Vai lá, copia rapidão aí, dá tempo. A gente tem 2 horas de aula ainda. Configura uma das atribuições do diretor da unidade prisional adotar medidas necessárias à preservação dos direitos e garantias individuais dos presos, de acordo com o regimento geral dos estabelecimentos prisionais do Estado do Ceará. Vamos lá. Configura a atribuição do diretor adotar medidas necessárias à preservação dos direitos e garantias individuais dos presos, de acordo com o regimento geral dos estabelecimentos prisionais. Certo ou errado? Eita! Correta, tá? E aí vocês têm um problema, né? O artigo 19, ele define quais seriam as competências do diretor da unidade prisional. São quantas, mais ou menos? Alguém contou já? Mais ou menos umas 20, acho que 21 tem uma modificação de 2015, né? Tu tem ela, né? A portaria 225. Dá outro trabalho para achar, viu? Quem já procurou ela aí é outro nó para achar. Mas essa aí eu mando já pelo WhatsApp, tá? Eu mando pelo menos esse inciso. Bota aí, ó. 9775 0693. Essa aqui eu tenho pelo WhatsApp. Que é o inciso 21, se não me falha a memória, do artigo 19, né, cara? É o inciso 21, observação, ó. O inciso 21
ele trata de uma portaria específica, tá? Portaria 225, né? Acho que é de 2015, ela é? 2015. Tá bom? Pronto. Basta isso. Filé? Mandei que já eu passo na hora do recreio, eu passo pra vocês. É melhor colocar o som no grupo. Vocês têm grupo? Já? Caralho, esse negócio de grupo é foda. Bota aí essa buceta, vai, cara. Tem essa não. Eu já tô tão queimado com o negócio de grupo, tá foda, cara. Mas dá certo, eu tô light. Bote aí, dá certo. Tá tranquilidade total, tá. Tô um rapazinho agora. E tem uma galera que alopra, né, cara? Uma galera que pega pesado. Ó, numa dessas aulas de polícia aí, dessas turmas de polícia que eu tive, uma aluna minha mandou uma foto pra mim num provador. Pô, que tu mandar foto num provador, cara, eu até achei que fosse, eu sou tão imbecil que eu achei que era brincadeira. Tipo assim, a pessoa se confundiu, ia mandar pro marido e mandou pra mim na hora. Professor, e aí, o que o senhor acha? Dá pra passar? Eu não acho nada. E aí caiu a casa, né? Porque eu fui salvar a foto, cara. Aí no que eu salvei a foto, minha mulher viu depois aí, deu mó merda. Eu disse, eu salvei pra mostrar pra um amigo meu. As casas de privação provisória. Casas de privação. Já ela chega aqui para me buscar. Ela chega, fica bem quietinha ali no canto. Se ela chegou... Ainda não. Ela fica calada, só pegando o bizu ali. Casa de privação provisória vai trazer quem? O preso ou o condenado? Preso provisório, né? O nome já está dizendo. Preso provisório. Tá? Antigamente, as casas de privação provisória aqui seriam o IPPO 1 e 2, que foram desativados em 2012, tá? Então, quando você precisa utilizar a tal da casa de privação provisória no estado do Ceará hoje, você joga tudo para CPPL. Claro que lá eles são divididos, tá? Você não vai colocar junto com o condenado. Eles vão ter uma ala específica para eles, mas hoje tá todo mundo misturado lá, tá? A questão diz o que, a oitava? As casas de privação provisória de liberdade destinam-se aos presos em regime fechado. Certo ou errado? Preso em regime fechado. O que você acha? Devendo apresentar essa aqui, estrutura adequada que garanta o exercício dos direitos elencados no presente regimento. O que vocês acham aí? Cara, na verdade, o nome já está dizendo, né, cara? Se é de privação provisória, cara, é pro preso provisório, tá? E não pro condenado em regime fechado. Não tem nada a ver não aí. Errado. Tá. Agora o artigo eu não lembro não. Pode aqui desse lado? Esse lado aqui pode apagar? Tem alguém perdido aí? Tem. Muito perdido com a matéria. Muito, velho. Posso contar a história depois? Posso mesmo? Agora? Pronto, massa. O antigão ali estava assinando aula comigo quando atravessa a rua aí, no concorrente de vocês. Era na turma da tarde, não era? Aí ele foi afastar uma cadeira e eu acho que ele tava com o músculo do boga tava meio frouxo. No que ele afastou a cadeira, ele extrapolou, rasgou, deu aquele peidão voando. Aí eu olhei, que porra é essa, mancho? Ele disse, não fui eu não. Eu disse, como não foi tu, porra? Todo mundo olhando aqui, fui eu então, foi? Aí quando ele liga, ele é aquele cara chato que liga 10 vezes ao mesmo tempo. E aí você não atende, você vai só vermelho, né? Dando aula, vermelho, vermelho, vermelho. Aí ele falou assim, porra, cara, atende aí, é o peidão, ó. Aí eu disse, beleza, cara, agora eu atendo. Vou dar uma moral aí, tá? Oi. Valeu, cara. Quem foi o parceiro? Pai, você é o cara, viu? 11, né, cara? Valeu. Também do regimento, tá?
Regimento dos estabelecimentos prisionais. Será que seria a OCP? Cara, a OCP é o seguinte, ó. Para quem vem acompanhando a OCP, ela fez uma cagada atrás da outra aí no concurso da PM, né? Ela fez algumas cagadas assim gigantescas. Por exemplo, eles deixaram de anular uma questão da PM agora, que era uma questão típica de anulação. Era uma questão que não tinha previsão na norma, aquele pedaço da lei que ele pegou para fazer a questão já tinha sido revogado, não existia mais da norma, ninguém estudava aquilo, porque não tinha mais como, porque tinha uma lei de promoção que colocava aquilo no lugar dela. Ele cobrou e não anulou a questão. Eu fiz um recurso do tamanho dessa sala aqui. Tudo quanto era ponto do código, do estatuto, eu coloquei no recurso. O cara só alterou o gabarito, ele não anulou a questão. E aí ele foi mexer em questões que não tinha nada a ver em outras matérias. Na minha, eu fiz 3 recursos. Ele aceitou 2. 2 ele aceitou. Um realmente era forçar a barra. Eu até disse, rapaz, isso aqui não vai passar. Isso aqui que vocês estão querendo é frescura. E para quem não... Depois, quem acompanha a parte de polícia aí, quem está acompanhando também, que tem alguém que fez ou que fez o concurso, a questão que teve o gabarito que foi questionado por mim, ela foi retirada da minha apostila. Do mesmo jeito que está na minha apostila, está na questão da prova. Do mesmo jeito. Até a vírgula no canto errado está do mesmo jeito lá. Nem isso o cara tirou. Tá do mesmo jeito, mesmo jeito, mesmo jeito. 9ª questão. Tá, mas eu não acredito que seja a OCP não, viu? Eu acho que não. O CP fez muita cagada aí. Cagada demais, cara. As penitenciárias, essa é? Destinam-se aos presos em regime semiaberto, em regime de prestação de trabalho comunitário. Regime semiaberto? Não, cara. Estão 9 errada, tá? As penitenciárias, elas são destinadas aos condenados, tá? Em regime fechado. No caso da questão, seria casa de albergada? Seria. Não é nem casa de albergada, aí seriam as colônias agrícolas, né? Os agrícolas aí nesse caso. Regime fechado. Agora sim, tem que prestar atenção aqui a questão das progressões de pena, porque é outra coisa também, né? Porque o cara pode começar no regime fechado ou não. Acontece, inclusive, de crime hediondo, já existe, se não me falha a memória, acho que é crime de tráfico, existe uma possibilidade aí, que já tem, inclusive, julgado nesse sentido, do cara não começar no regime fechado inicialmente, mesmo sendo por crime de tráfico. Aí, mas aí é outra coisa, né? Questão de súmula e tal, já é STJ, é outra coisa, tá bom? Tem algum aviso, parceiro, é? Não, né? Ah. 10ª questão. O antigão ali do artigo, qual é, cara? Da 9? Valeu. Quer dizer que tem um grupo do WhatsApp. Vamos estudar no WhatsApp. Ninguém estuda, né? Na hora que vocês... Quando eu pegar o e-mail de vocês, eu mando esse TD comentado, tá? Mando ele comentado para vocês. Mando, meu parceiro. Quem foi que falou, hein? Foi o Cagão? Tinha que ser. Ela tava... Essa aqui foi a 9, né? Agora que é a 10, né? Vamos lá para 10. Ao diretor adjunto, compete substituir nos afastamentos e ausências o diretor da unidade prisional. Grifa esse final aí, ó. Independente de designação específica e do tempo que permanecer na função. Independente de designação específica, até pode acontecer. Em que caso? Em que o tempo da substituição não ultrapasse 30 dias.
Se o tempo em que ele vai substituir ultrapassar 30 dias, precisa de uma designação específica. E sempre que o adjunto exercer a função do diretor por período superior a 30 dias, ele faz jus a todos os direitos da função, tá certo? Coloca aí ao lado, tá bom? Errada, né? É o 22, é? O artigo? Ou é o 23 do adjunto? 21. Valeu. Artigo 21, coloca a especificação aí, ó. Coloca o seguinte, ó. A substituição que vai ocorrer na ausência, ó, não precisa de designação específica caso seja no prazo de até 30 dias. Após esse período aqui, precisa de uma designação específica para assumir a função, tá? E outra, por mais de 30 dias, passa a obter os direitos específicos da função do diretor. Então, se o período em que ele permaneceu à frente na figura do diretor, mesmo ele sendo adjunto, se esse período ultrapassa 30 dias, ele vai fazer jus a tudo que foi inerente à função, tá? Observação. O diretor adjunto fará jus às vantagens, aos direitos inerentes à função quando ultrapassar trinta dias exercendo as atividades de diretor. Tá certo? Filé? Quem vai designar? O próprio secretário. Secretário de Justiça. E outra coisa, se o cara é adjunto, só tem um mês de... Não, a lei não fala em prazo. Não fala. A lei não especifica, não. Letra tá melhor? Sim ou não? Não? Cara, a partir de que horas vocês começam a falar, hein? Em algum momento, ou... porque realmente está incluído no pacote de vocês aí não poder falar na hora da aula, que é gravado. Pode falar, vai falar até palavrão, velho. Primeiro online que eu fui fazer aqui, a moça pediu logo para eu não falar palavrão, né? Que era um negócio chato, tal, não sei o que. Eu disse, beleza, tranquilo. Fui lá na sede da Aldeota, massa. Aí quando começou, eu disse assim, ó, cara, tu tá em casa aí pensando que tá fudido assim, porque começou a estudar só agora. Esquenta não, cara, tem gente que tá muito mais fudido do que tu, cara. Aí me chega e fez assim, ó. Tem que apagar lá na primeira parte, né? Sistema penitenciário do Estado do Ceará tem como finalidade a vigilância, custódia e assistência aos presos e às pessoas sujeitas à medida de segurança, assegurando-lhes a preservação da integridade física e moral, a promoção de medidas de integração e reintegração socioeducativas, conjugadas ao trabalho produtivo. Certo ou errado? Correto. Qual é o número da questão, hein? 11. Correta. Artigo 2º, tá? Artigo 2º do regimento. Tá só assim para ficar mais curto, né? Tá bom? 12. Que hora é o recreio de vocês aí, hein?
É só 8h30, é? O recreio? Beleza, faltam quantos minutos ainda? 10, não? 10, cara, que 15, velho. Mas tu tá cansado, né, brother? 12. Em nenhuma hipótese será admitido o ingresso ou permanência de pessoas que não apresentem quadro patológico característico da destinação no hospital de custódia. E aí, em nenhuma hipótese, cara, o que tu acha? Isso aí numa prova, é danado pro cara marcar o quê? E a questão tá o quê, então? Tá certa, tá? Corretíssimo. Em nenhuma hipótese. O nome já tá dizendo, né, cara? Se é de privação provisória, cara, é pro preso provisório, tá? E não pro condenado em regime fechado. Tem nada a ver não aí. Errado. Tá. Agora o artigo eu não lembro não. Pode aqui desse lado? Esse lado aqui pode apagar? Tem alguém perdido aí? Tem. Muito perdido com a matéria. Muito, velho. Posso contar a história depois? Posso mesmo? Agora? Pronto, massa. O antigão ali estava assinando aula comigo quando atravessa a rua aí, no concorrente de vocês. Era na turma da tarde, não era? Aí ele foi afastar uma cadeira e eu acho que ele estava com o músculo do boga estava meio frouxo. Quando ele afastou a cadeira, ele extrapolou, rasgou, deu aquele peidão voando. Aí eu olhei, que porra é essa, mano? Ele disse, não fui eu não. Eu disse, como não foi tu, porra? Todo mundo olhando aqui, fui eu então, foi? Aí quando ele liga, ele é aquele cara chato que liga 10 vezes ao mesmo tempo. E aí você não atende, você vai só vermelho, né? Dando aula, vermelho, vermelho, vermelho. Aí ele foi assim, porra, cara, atende aí, é o peidão, ó. Aí eu disse, beleza, cara, agora eu atendo. Vou dar uma moral aí, tá? Oi. Valeu, cara. Quem foi o parceiro? Mas você é o cara, viu? 11, né, cara? Valeu. Também do regimento, tá? Regimento dos estabelecimentos. Prisionais. Será que seria a OCP? Cara, a OCP é o seguinte, ó. Para quem vem acompanhando a OCP, ela fez uma cagada atrás da outra aí no concurso da PM, né? Ela fez algumas cagadas assim gigantescas. Por exemplo, eles deixaram de anular uma questão da PM agora, que era uma questão típica de anulação. Era uma questão que não tinha previsão na norma, aquele pedaço da lei que ele pegou para fazer a questão já tinha sido revogado, não existia mais da norma, ninguém estudava aquilo, porque não tinha mais como, porque tinha uma lei de promoção que colocava aquilo no lugar dela. Ele cobrou e não anulou a questão. Eu fiz um recurso do tamanho dessa sala aqui. Tudo quanto era ponto do código, do estatuto, eu coloquei no recurso. O cara só alterou o gabarito, ele não anulou a questão. E aí ele foi mexer em questões que não tinha nada a ver em outras matérias. Na minha, eu fiz 3 recursos. Ele aceitou 2. 2 ele aceitou. Um realmente era forçar a barra. Eu até disse, rapaz, isso aqui não vai passar. Isso aqui que vocês estão querendo é frescura. E para quem não... Depois, quem acompanha a parte de polícia aí, quem está acompanhando também, que tem alguém que fez ou que fez o concurso, a questão que teve o gabarito que foi questionado por mim, ela foi retirada da minha apostila. Do mesmo jeito que está na minha apostila, está na questão da prova. Do mesmo jeito. Até a vírgula no canto errado está do mesmo jeito lá. Nem isso o cara tirou. Tá do mesmo jeito, mesmo jeito, mesmo jeito. 9ª questão. Tá, mas eu não acredito que seja a OCP não, viu? Eu acho que não. O CP fez muita cagada aí. Cagada demais, cara. As penitenciárias, essa é? Destinam-se aos presos em regime semiaberto, em regime de prestação de trabalho comunitário. Regime semiaberto? Não, cara. Questão 9 errada, tá? As penitenciárias, elas são
destinadas aos condenados, tá? Em regime fechado. No caso da questão, provisórios, tá? Tem alguma possibilidade de você colocar aqui, de você fazer com que a cadeia pública exerça a mesma função de uma penitenciária? Tem? Tem como? Quem é que vai para uma penitenciária, né? O condenado? Aqui não já é o condenado? Qual a diferença do condenado para o preso, Wagner, então? O condenado já foi julgado, né? Ele já foi julgado, ele está cumprindo a pena dele aqui. Ele já foi sentenciado. Tem como, ao invés de eu colocar o condenado numa penitenciária, mudar numa cadeia pública? Tem. Se você não tiver a penitenciária na região. Você vai utilizar de forma, ó, isso aqui não é regra, isso aqui é exceção. Aí você vai ter também gente cumprindo pena nas cadeias públicas, principalmente aonde? No interior do estado, tá? Vocês já foram no interior do estado, já viram cadeia pública? As cadeias públicas ficam geralmente onde? Onde é que tem que ficar, segundo a norma, a cadeia pública? Dentro da cidade ou afastada? Dentro da cidade. A cadeia pública dentro. O que fica afastado é a penitenciária. A casa de albergado fica onde? No centro ou afastada? No centro. Porque a casa de albergado sequer pode ter nenhum tipo de obstáculo. Ela não é um presídio. Casa de albergado, cara, é onde você vai ter o cara que cumpre a pena restritiva de liberdade, onde ele cumpre a pena no regime aberto. É aquele cara que vai ter as restrições de fim de semana, por exemplo, que vai pagar algum tipo de penalidade para a comunidade e no fim de semana tem que ir para algum canto para cumprir o restante da pena. Casa de albergado. Isso. Só que você tem casa de albergado hoje aqui? Não. Aí você manda para onde? Para CPPL. Aí o cara tá lá com quem? Com o Fernandinho Beiramar, é? Abraço aí pro Beiramar, tá assistindo aí também. Pegando os bizu, né, cara? Quinta questão, bota aí o artigo 15 e 16, tá? Dessa questão aí. Alguém falou artigo 6º, não foi? O artigo 6º é o que numera tudo. É o que vai enumerar quais são as unidades prisionais, tá? O 15 e 16 é o que coloca tudo de forma direta aí. Errada, né? Artigos 15 e 16, tá? Posso apagar essa primeira parte aqui, ó? Depois tira uma foto aí e manda pra mim. Ficou massa aqui. Pode ser? Valeu. Quinta questão, vamos lá. Os estabelecimentos prisionais destinam-se ao condenado, ao submetido à medida de segurança e ao preso provisório, além dos suspeitos de cometimento de crime dolosos contra a vida. E aí? Certo ou errado? Travou? Deu travar? Você vai colocar num local de unidade prisional aqui o cara que é suspeito de cometer crime? Não, cara. Errado. Nada a ver, não. Não existe essa previsão legal, tá? Não existe essa previsão na norma. Tá certo? Não existe essa previsão na norma, tá bom? Artigo 6º, aqui sim no artigo 6º, tá? Do regimento dos estabelecimentos prisionais. Estabelecimentos prisionais do Estado do Ceará. O Felipe respondeu quantas questões com vocês ontem? Ele recebeu questão, foi? Seria... Não é nem casa de albergado, aí seriam as colônias agrícolas, né? Os agrícolas aí nesse caso. Regime fechado. Agora sim, tem que prestar atenção aqui a questão das progressões de pena, porque é outra coisa também, né?
Porque o cara pode começar no regime fechado ou não. Acontece, inclusive, de crime hediondo, já existe, se não me falha a memória, acho que é crime de tráfico, existe uma possibilidade aí, que já tem, inclusive, julgado nesse sentido, do cara não começar no regime fechado inicialmente, mesmo sendo por crime de tráfico. Mas aí é outra coisa, né? Questão de súmula e tal, já é STJ, é outra coisa, tá bom? Tem algum aviso, parceiro? Não, né? 10ª questão. O antigão ali do artigo, qual é, cara, da 9? Valeu. Quer dizer que tem um grupo do WhatsApp. Vamos estudar no WhatsApp. Ninguém estuda, né? Na hora que vocês, quando eu pegar o e-mail de vocês, eu mando esse TD comentado, tá? Mando ele comentado para vocês. Mando, meu parceiro. Quem foi que falou, hein? Foi o Cagão? Tinha que ser. Ela tava. Essa aqui foi a 9, né? Agora que é a 10, né? Vamos lá para 10. Ao diretor adjunto compete substituir nos afastamentos e ausências o diretor da unidade prisional. Grifa esse final aí, ó. Independente de designação específica e do tempo que permanecer na função. Independente de designação específica, até pode acontecer. Em que caso? Em que o tempo da substituição não ultrapasse 30 dias. Se o tempo em que ele vai substituir ultrapassar 30 dias, precisa de uma designação específica. E sempre que o adjunto exercer a função do diretor por período superior a 30 dias, ele faz jus a todos os direitos da função, tá certo? Coloca aí ao lado, tá bom? Errada, né? É o 22, é? O artigo? Ou é o 23 do adjunto? 21. Valeu. Artigo 21, coloca a especificação aí, ó. Coloca o seguinte, ó. A substituição que vai ocorrer na ausência, ó, não precisa de designação específica caso seja no prazo de até 30 dias. Após esse período aqui, precisa de uma designação específica para assumir a função, tá? E outra, por mais de 30 dias, passa a obter os direitos específicos da função do diretor. Então, se o período em que ele permaneceu à frente na figura do diretor, mesmo ele sendo adjunto, se esse período ultrapassa 30 dias, ele vai fazer jus a tudo que foi inerente à função, tá? Observação. O diretor adjunto fará jus às vantagens, aos direitos inerentes à função. Mas não vou comentar com ele não, viu, cara, que ele me chamou para andar de barco, não. A minha mulher disse assim, vixe, mas ele vai com a mulher dele? Ela tava na hora, né, comigo, eu disse, eu acho que vai, né? Aí eu fui disse assim, cara, pois, beleza, eu vou dar uma olhadinha aqui nos valores e tal, aí eu te dou o toque, vou ver com a minha esposa aqui. Aí ele disse, não, pois, mas é porque era eu e tu, mancho. Eu disse, porra, Felipe, pula do barco. Não tem condições, Felipe. Tô fora. 6ª questão. As unidades prisionais do Estado do Ceará serão dirigidas por um diretor, que será assessorado pelo diretor adjunto, pelo gerente administrativo,
pelo chefe de segurança de disciplina e pelo chefe de equipe dos agentes penitenciários, sendo ainda integrados pelo conselho disciplinar e pela comissão técnica de classificação. O que é um conselho disciplinar? Primeiro que a questão está correta, né? O que é um conselho disciplinar? Alguém já chegou aí? Nessa parte? Cara, isso aqui é uma espécie de procedimento, cara. Que quem vai responder esse procedimento? Quem é que vai ser submetido a ele? Preso. Preso responde pela falta que ele cometer. Pela falta cometida. O preso pode cometer algum tipo de falta, algum tipo de transgressão, seria isso? Ele comete ou não? Comete, e ela é dividida também em gravidade, né? Ela pode ser o quê? Leve, média ou grave. Oi. Sim. Esse conselho disciplinar, ele vai ter à frente quem? O diretor adjunto. Um agente. Quem mais? E um assistente social. Não, gerente administrativo não. Qual é a função do gerente administrativo? Quem já viu? É o cara que estava ligado, mas a parte, como é que eu posso dizer aqui? A parte da alimentação, a parte da logística. Pronto, boa, cara. O gerente administrativo está ligado à logística. Gerente administrativo ligado à logística da unidade prisional. Como, Wagner? De que tipo? De que forma? Por exemplo, questão da alimentação, questão do material utilizado. Deu para perceber que eu escrevo um bocado, né? Ou não? Deu, né? Vai lá, copia rapidão aí, dá tempo. A gente tem 2 horas de aula ainda. Configura uma das atribuições do diretor da unidade prisional adotar medidas necessárias à preservação dos direitos e garantias individuais dos presos, de acordo com o regimento geral dos estabelecimentos prisionais do Estado do Ceará. Vamos lá. Configura a atribuição do diretor adotar medidas necessárias à preservação dos direitos e garantias individuais dos presos, de acordo com o regimento geral dos estabelecimentos prisionais. Certo ou errado? Eita! Correta, tá? E aí vocês têm um problema, né? O artigo 19, ele define quais seriam as competências do diretor da unidade prisional. São quantas, mais ou menos? Alguém contou já? Mais ou menos umas 20, acho que 21 tem uma modificação de 2015, né? Tu tem ela, né? A portaria 225. Dá outro trabalho para achar, viu? Quem já procurou ela aí é outro nó para achar. Mas essa aí eu mando já pelo WhatsApp, tá? Eu mando pelo menos esse inciso. Bota aí, ó. 9775 0693. Essa aqui eu tenho pelo WhatsApp. Que é o inciso 21, se não me falha a memória, do artigo 19, né, cara? É o inciso 21, observação, ó. O inciso 21, ele trata de uma portaria específica, tá? Portaria 225, né? Acho que é de 2015 ela, é?
2015. Tá bom? Pronto. Basta isso. Filé? Mandei que já eu passo na hora do recreio, eu passo pra vocês. É melhor colocar o som no grupo. Vocês têm grupo? Já? Caralho, esse negócio de grupo é foda. Bota aí essa buceta, vai, cara. Tem essa não. Eu já tô tão queimado com o negócio de grupo. Tá foda, cara. Mas dá certo, eu tô light. Bote aí, dá certo. Tá tranquilidade total, tá... Tô um rapazinho agora. E tem uma galera que alopra, né, cara? Uma galera que pega pesado. Ó, numa dessas aulas de polícia, dessas turmas de polícia que eu tive, uma aluna minha mandou uma foto pra mim num provador. Pô, que tu mandar foto num provador, cara, eu até achei que fosse... Eu sou tão imbecil que eu achei que era brincadeira. Tipo assim, a pessoa se confundiu, ia mandar pro marido e mandou pra mim na hora. Professor, e aí? O que o senhor acha? Dá pra passar? Eu não acho nada. E aí caiu a casa, né? Porque eu fui salvar a foto, cara. Aí no que eu salvei a foto, minha mulher viu depois aí, deu um mó merda. Eu disse, eu salvei pra mostrar pra um amigo meu. As casas de privação provisória. Casas de privação. Já ela chega aqui para me buscar. Ela chega, fica bem quietinha ali no canto. Se ela chegou... Ainda não. Ela fica calada, só pegando o bizu ali. Casa de privação provisória vai trazer quem? O preso ou o condenado? Preso provisório, né? O nome já está dizendo. Preso provisório. Tá? Antigamente, as casas de privação provisória aqui seriam o IPPO 1 e 2, que foram desativados em 2012, tá? Então, quando você precisa utilizar a tal da casa de privação provisória no estado do Ceará hoje, você joga tudo para CPPL. Claro que lá eles são divididos, tá? Você não vai colocar junto com o condenado. Eles vão ter uma ala específica para eles, mas hoje tá todo mundo misturado lá, tá? A questão diz o quê, oitavo? As casas de privação provisória de liberdade destinam-se aos presos em regime fechado. Certo ou errado? Preso em regime fechado. O que você acha? Devendo apresentar essa aqui, estrutura adequada que garanta o exercício dos direitos elencados no presente regimento. O que vocês acham aí? Cara, na verdade...